Boa tarde, gente. Hoje nós vamos trabalhar com um tema bem tranquilo, alguns temas bem tranquilos, mas muito importantes. Primeiro a gente vai trabalhar com a questão da representação do átomo, as relações interatômicas que ocorrem entre possíveis átomos, e depois a gente vai ver a parte da tabela periódica. A gente vai poder relacionar aí a tabela periódica com a questão da distribuição eletrônica, que a gente viu lá no finalzinho, antes da nossa parada aí, em virtude do isolamento. Então, como é que nós representamos um átomo? A gente vai considerar aqui o átomo como sendo o X. Aqui embaixo eu chamo de Z, aqui em cima eu chamo de A. Quem é A e quem é Z? Bom, A é o que a gente chama de número de massa. O que é esse número de massa? O número de massa, aqui na verdade, não é a massa real do átomo, é apenas uma comparação. Aqui a gente considera o número de massa como sendo a quantidade de prótons, que eu chamo de Z, mais a quantidade de nêutrons. Prótons e nêutrons são espécies que têm uma massa muito próxima. Então, aqui na química básica, a gente considera como sendo o número de massa do próton 1 e a massa do nêutron também 1. Somando os dois, a gente vai ter o número de massa de uma espécie. O Z é o que eu chamo de número atômico. Esse número atômico, o que é que ele representa? Ele representa o número de prótons. Então, Z é o número de prótons. O que é que o número de prótons diz sobre uma espécie? O número de prótons, gente, é o RG, é a identidade de um átomo. A gente não pode ter átomos diferentes com o mesmo número de prótons. Se a espécie tiver número de prótons igual a outra, então obrigatoriamente a gente tem espécies do mesmo elemento químico, certo? Eu te pergunto, então todo elemento químico vai ter o mesmo número de prótons? Sim. Todo elemento químico vai ter o mesmo número de massa? Não. Não necessariamente. Aí a gente entra com as chamadas relações interatômicas. Quais são elas? Isotopia, isobaria, isotonia, e a gente também tem outra relação chamada de espécies isoeletrônicas. Cada uma delas diz respeito a um tipo de partícula. Como assim? O que são isótopos? Isótopos são espécies que têm o mesmo número de prótons. Como eu já falei, obrigatoriamente isótopos têm que ser do mesmo elemento químico. Aqui eu tenho exemplos de isótopos. Primeiro do hidrogênio, H1, 1, 2 e 3. Percebam que o número de prótons aqui embaixo, ó, gente, o Z, o número de prótons aqui dos três é o mesmo, não poderia ser diferente, pois trata-se de um elemento químico só. E aqui o oxigênio, também 3 oxigênios com números de massa diferentes. No caso do hidrogênio, a gente tem uma particularidade. Aqui é o único caso de isótopos onde a gente tem uma nomenclatura para diferenciar um do outro. Esse aqui que tem um próton e que não tem nêutron, porque não tem nêutron, porque a massa dele é 1. Então, se a massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, e aqui ele tem um próton e a massa dele é 1,
obrigatoriamente esse isótopo aqui tem 0 nêutron. Esse aqui tem 1 nêutron. E esse aqui tem 2 nêutrons. Então, como eu disse, eles têm nomenclaturas diferentes. Esse aqui é o hidrogênio comum. Esse segundo aqui é chamado de deutério. E o terceiro é chamado de trítio. Aqui na Terra, a quantidade de trítio presente é quase imperceptível. Então a gente só tem traços de trítio aqui. De hidrogênio comum, eu tenho, de todo o hidrogênio presente aqui, 99,9% é do hidrogênio comum. E 0,1% ou algo assim é do deutério. O deutério, a gente encontra muito ele, principalmente lá nas usinas nucleares. Não sei se vocês já ouviram falar da água pesada. A água pesada é o subproduto, é a água lá do descarte, um pouco, é claro que não é toda a água, lá nas usinas nucleares. O que é que essa água pesada tem de diferente? Ela é composta de deutério. No lugar do hidrogênio comum, a gente tem o deutério. Eu estou representando aqui por um D só para diferenciar do hidrogênio comum. Mas a água pesada também é H2O. Só que esse H2O aqui, não esqueçam que a massa desse hidrogênio da água pesada é 2. E do hidrogênio comum, a massa é 1. Por isso, a massa da água pesada é maior que a massa da água comum. Se a gente fosse calcular aqui, na água comum eu tenho 2 hidrogênios, então a massa é 2, mais 16 do oxigênio dá 18. No deutério, na água pesada, que é D2O, cada hidrogênio tem massa 2, então 2 vezes 2 dá 4, mais 16 dá 20. Então é uma água mais pesada que a água comum. Então, só lembrando, isótopo tem que ser do mesmo elemento químico. É impossível que a gente tenha isótopos de elementos químicos diferentes. Já nas outras relações, na isobaria e na isotonia, são feitos por elementos químicos diferentes. Então, aqui nos isóbaros eu tenho o mesmo número de massa. Massa é representado pela letra A, isobaro. Então, cálcio, massa 40, potássio, massa 40. E na isotonia, eu tenho aqui mesmo número de nêutrons. Como é que eu descubro o número de nêutrons? O número de massa, 40 menos 20, dá 20. E aqui 37 menos 17, que dá 20. Então, se eles têm mesmo número de nêutrons, eles são chamados de isótomos. E espécies isoeletrônicas são espécies que têm mesmo número de elétrons. Bom, como é que eu sei numa espécie qual é o número de elétrons? Bom, se você estiver trabalhando com um átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então aqui, ó, Ne, se eu tenho 10 prótons, eu tenho 10 elétrons. Já nos íons, são átomos carregados ou descarregados eletricamente. Aqui o oxigênio carga menos 2, o alumínio carga mais 3. Isso quer dizer o quê? Que o oxigênio ganhou 2 elétrons, o alumínio perdeu 3 elétrons. E muita gente às vezes se atrapalha com isso aqui. Negativo ganhou, positivo perdeu.
O que vocês têm que ficar atentos é o seguinte: essa carga aqui, ela diz respeito a quê? O mais 3 quer dizer que eu tenho 3 prótons a mais que a quantidade de elétrons. Eu tenho 13 prótons e 10 elétrons. Então, ele perdeu 3 elétrons e ficou aqui com 3 prótons a mais. Se ele ficou com 3 prótons a mais, a carga dele é mais 3. Aqui eu tenho 8 prótons e 10 elétrons. Por que ele tem 10 elétrons? Ele ganhou 2 elétrons. Então, esse menos 2 aqui é para dizer que ele tem 2 elétrons a mais que o número de prótons. Então, está aqui os 3 com 10 elétrons, mesmo número de elétrons, espécies isoeletrônicas. Essa tabelinha aqui é só para a gente relacionar as 3 partículas fundamentais, os prótons, os elétrons e os nêutrons, no que diz respeito à massa e à carga. A massa de um próton a gente considera como sendo massa 1, assim como a massa de um nêutron. Como eu já disse, isso aqui não é uma massa precisa. Isso aqui é apenas para efeitos comparativos, porque a massa dos prótons é bem parecida com a massa dos elétrons. Então a gente considera como a massa do próton sendo 1, eu falei elétron, mas é nêutron, e a massa do nêutron também sendo 1. O elétron tem uma massa quase que 2 vezes menor que a massa de um próton. Então a nível de ensino médio, a gente pode considerar aqui como a massa do elétron sendo 0. Ela não é 0. O elétron é matéria, mas a título matemático não vai interferir em nada esse valor, então a gente considera como sendo 0. O próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron tem carga nula. Certinho? Só lembrar que prótons e nêutrons se encontram no núcleo. Elétrons ficam na eletrosfera. Certinho, gente? Vamos passar aqui agora para a aula 6, que é a parte da tabela periódica. Bom, aqui eu tenho uma meia tabelinha, vocês podem observar. A tabela periódica ela é dividida aqui em colunas e linhas. Isso aqui é um resumo de bioquímica e isso aqui também é um resumo de uma tabela, ela não está inteira. A gente tem 7 linhas. Então aqui, e eu tenho aqui quantas famílias? 1, 2, mais 10 daqui, mais 6 daqui, 18 famílias, que varia de 1 a 18. Antigamente a gente dava nomes particulares, ainda se usa. Aqui a gente chamava de família dos calcogênios, família dos metais alcalinos, metais alcalinos terrosos. Esses aqui são os metais de transição. A gente vai aprofundar um pouquinho daqui a pouquinho. Aqui eu teria a família do boro, do alumínio, família do carbono, família do nitrogênio, família do oxigênio, calcogênios, os halogênios e aqui os gases nobres. Certinho? Bom, o que é que a tabela periódica representa para a gente? Como eu já disse, ela é dividida em grupos ou famílias e períodos. Os grupos ou famílias vão indicar, representar a quantidade de elétrons que se tem na última camada desse elemento. Então, por exemplo, quem está na família 1A
Na última camada ele vai ter um elétron. Quem está na família 2A vai ter 2, na 3A vai ter 3, até chegar na família 8A, que ele vai ter 8 elétrons. Isso serve para os chamados elementos representativos. Quais são os elementos representativos? Os elementos representativos são esses aqui, ó, gente. Família 1A ou grupo 1, família 2A ou grupo 2. Eu salto esses aqui que são chamados elementos de transição. Venho para aqui, ó, família 3A ou grupo 13, 4A ou grupo 14, 5A grupo 15, 6A grupo 16, 7A grupo 17, 8A ou grupo 18. Esses grupos aqui, essas famílias, o que é que a gente tem? Nesses dois, o subnível mais energético vai ser o subnível S, como está aqui representadinho, ó, família 1A e família 2A. O mais energético. O que é um subnível mais energético? Recapitulando, gente. Vou pegar aqui o exemplo do sódio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Quando eu termino a distribuição, esse término aqui é que me indica quem é o subnível mais energético. Logo, quem for de família 1A ou 2A sempre vai ter a sua distribuição terminada da 1A em S1 e da 2A em S2. Quem for da família 3A, aqui, a sua distribuição vai terminar em P1. Vou pegar aqui o exemplo do alumínio. Alumínio 13. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Aí você pode me perguntar, ó, o que é isso aqui? O que é isso aqui, S2P1? Isso aqui representa os elétrons da camada de valência. O que é a camada de valência? É a camada mais externa, a camada mais distante do núcleo. Aqui no caso do alumínio, a camada mais distante do núcleo é a terceira. Quantos elétrons ele tem aqui na terceira camada? 3. Se ele tem 3 elétrons na camada de valência, eu posso dizer que ele é da família 3A. E assim por diante. Então, esses elementos aqui que são ditos representativos, ou eles terminam a sua distribuição em S, ou terminam a sua distribuição em P. Só que vocês se lembram que a gente tem, além do subnível S e do P, o subnível D e o subnível F. Onde é que esses subníveis se encaixam aí na tabela? Vejam que a gente dá uma saltadinha aqui da família 2A para a família 3A e ficam esses elementos aqui. Esses elementos aqui são chamados elementos ou metais de transição. O que são metais de transição? Metais de transição são aqueles que têm o seu subnível mais energético na penúltima camada. Eles estão entre a família 2A e a família 3A. Tá aqui, ó, são 10 grupos. Por que 10 grupos? Porque o subnível D, se vocês lembram, ele pode ter até 10 elétrons. Então, de D1 até D10, a gente tem nessas famílias aqui. Um exemplo aqui, a prata, só para a gente fazer a distribuição. A prata está o zinco, vocês podem fazer do zinco depois. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6,
4S2, 3D10, será que eu vou lembrar? 4P6, 5S2, 10, 20, 30, 38, 4D10, 10, 20, 30, 38, 48, 4D9. Ó, teoricamente, a distribuição da prata era para ser assim. Eu coloquei a prata justamente para explicar algo para vocês. E, na verdade, não é o que acontece com a prata na realidade. O que acontece com a prata é o seguinte aqui, ó. Um elétron aqui da última camada, ele salta para o subnível D. Então, a distribuição da prata se dá na prática desse jeito aqui. Então, o que você tem na realidade para prata é isso. A última camada da prata, você tem o 5S1. Por que eu estou mostrando isso? Vou fazer aqui o do zinco. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. O zinco também termina aqui, ó, com D10, e na sua última camada eu tenho S2. Gente, tanto prata quanto zinco, na última camada, prata termina em S1, zinco termina em S2. Voltando ali na folha passada, quem termina em S1, família 1A, quem termina em S2, família 2A. Existe um conceito, lá na frente, quem for trabalhar aí com química vai estudar, que elemento representativo não é apenas aquele que termina em S ou P. Elemento representativo é aquele que possui o subnível D completo. Para que o subnível D esteja completo, ele tem que ter 10 elétrons. Então, na verdade, eu posso considerar tanto prata como zinco como elementos representativos. Eles, na verdade, se comportam de forma muito parecida com elementos de família 1A e com elementos de família 2A. Tá bom? Outra parte da tabela que não está aparecendo aqui são duas linhas que a gente tem bem aqui abaixo. Essas duas linhas são referentes aos elementos que têm a sua distribuição terminada no subnível F. E a gente vai chamá-los de elementos metais de transição interna. A gente tem duas linhas, que são a série dos actinídeos e a série dos lantanídeos. A primeira é dos lantanídeos, número atômico menor, aqui está invertida a ordem. Primeiro lantanídeo, depois actinídeo. O que a gente tem lá na tabela, mais ou menos, só para a gente relembrar, é isso aqui, ó. A tabela bonitinha. Aqui, série dos lantanídeos e série dos actinídeos. Por que lantanídeo e por que actinídeo? Porque o lantânio é o primeiro elemento dessa distribuição e o actínio é o primeiro elemento dessa distribuição. Vou fazer aqui a distribuição só do lantânio para a gente ver como é que esses elementos se comportam. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F, 10, 20, 30, 38, 48, 56, para 57 falta 1. Pronto. Ó, todo elemento
que tiver a sua distribuição eletrônica terminada, no caso, com subnível mais energético no subnível F, a gente chama esse elemento de transição interna. E percebam outra coisa, nesses elementos aqui, o subnível mais energético ele vai se encontrar na antepenúltima camada. Como assim, professor, na penúltima camada? Quantas camadas o lantânio tem? Tem camada K, camada 1, 2, camada L, M, N, O, P. K1, L2, M3, N, quarta camada, quinta camada O e sexta camada P. Então, a camada mais externa aqui é a sexta, a quinta, a quarta. O subnível mais energético está em qual camada? O subnível mais energético está na quarta camada. Logo, encontra-se na antepenúltima camada. Os de transição, eles se encontram na penúltima, ó. O mais energético 3D, a última é a quarta. E nos representativos, a gente tem a camada, o subnível mais energético na camada de valência, coincidentemente. Certinho? O que mais que a gente poderia ver aqui de tabela periódica? A gente não vai trabalhar na aula de hoje ainda com propriedades, a gente vai ter uma aula específica para propriedades periódicas, porque é mais longo e a gente detalha com mais cuidado. Mas a gente pode ver a questão dos estados físicos. Bom, quais são os estados físicos dos elementos da tabela periódica? Aqui a gente tem que ter cuidado. Quais são os gasosos? Quais são os líquidos? E quais são os sólidos? Quando se faz essa pergunta, eu tenho que estabelecer um padrão. Qual a temperatura que eu quero saber o estado físico desses elementos? Geralmente a gente trabalha com a temperatura ambiente. Então, na temperatura ambiente, qual o estado físico deles? Quais são os gases? Os gasosos a gente tem o hidrogênio, a gente tem o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro, mais os gases nobres. Líquidos, a gente tem o mercúrio e o bromo. E sólido, a gente tem todos os demais, tá bom? Quando eu falei do hidrogênio aqui, eu me lembrei de algo que eu não toquei no assunto lá no início. O hidrogênio é um elemento bem anômalo, vamos dizer assim. Ele só está aqui nessa posição na tabela porque a sua distribuição, a distribuição eletrônica do hidrogênio é essa aqui, 1s1. Só por isso é que o hidrogênio se encontra lá, porque a distribuição é parecida com os metais alcalinos. Só que o hidrogênio ele não é um metal. O comportamento químico do hidrogênio ele é muito mais parecido com os elementos da família 7A. Por quê? Porque o hidrogênio precisa de um elétron para se estabilizar e ficar parecido com o hélio. E os elementos da família 7A também precisam de um elétron para ficarem estáveis. Então, se a gente fosse montar uma tabela apenas considerando as propriedades químicas, o hidrogênio, na verdade, ele teria que se encontrar aqui, ó, bem acima do flúor. Mas, por uma questão de estética, o hidrogênio se encontra aqui. Estética e matemática. Mas não esqueçam que elementos
elementos de uma mesma família, eles apresentam propriedades químicas muito semelhantes. Aí, reforçando, você não considera o hidrogênio aqui como um metal alcalino. Então, o hidrogênio não tem propriedade nenhuma do lítio, do sódio, do potássio. Você esquece do hidrogênio nesse momento. Mas, se eu olhar aqui, por exemplo, na família 2A, não está aparecendo aqui, mas aqui é o berílio. Berílio, magnésio e cálcio. Esses elementos têm propriedades parecidas. Se eu vier aqui no flúor, nos halogênios, flúor, cloro, bromo, eles têm propriedades parecidas. Não são propriedades idênticas, mas são propriedades muito próximas, porque o comportamento químico dele, a distribuição eletrônica deles, a distribuição dos elétrons na sua estrutura, ela é muito parecida. Então a diferença de um para outro vai ser no tamanho. Aí é onde entra a questão das propriedades periódicas. O tamanho do átomo interfere muito nas propriedades de um elemento. Mas isso fica para a próxima aula. Valeu, gente. Até mais.